Olá amigos, meu nome é Mário Fabre e nesse vídeo eu vou falar sobre as possíveis afinações que a gente pode utilizar no nosso instrumento. Quero agradecer aqui ao amigo Paulo, que inscrito no canal, fez o pedido para eu fazer esse vídeo, falar sobre as afinações que eu utilizo e mais qual a função da pele de baixo, qual tipo de pele que eu utilizo. Então aqui, na maioria dos casos eu afino em terças, com intervalo de terças, e com as peles de baixo afinadas mais agudas, né, para cima também em terças. Então eu escolho a nota aqui, vou do mais grave para o mais agudo. Sempre eu vou nesse sentido, por conta de cantar as terças é mais fácil. Fica mais fácil cantar para cima do que cantar para baixo. Então eu pego aqui uma nota, afino a pele de baixo uma terça acima e vou seguindo esse padrão. Então aqui. Inclusive as caixas também eu utilizo essa sequência aqui, se eu tenho essa segunda caixa. A caixa principal, geralmente ela está junto com esse surdo aqui, o primeiro surdo. Os bumbos também é o mesmo esquema, mesma ideia. Primeira pele, escolho uma nota e faço a terça lá na frente. Esse tipo de afinação em terças, na pele de baixo mais para cima, ela ajuda no corte, né, nas frequências, quando a gente vai fazer com a banda toda tocando, e ela tem um corte maior nas frequências e você escuta, define melhor o que você está tocando e fica mais nítido, pinta mais o que você está fazendo. Então esse é o motivo de eu e muitos músicos, né, que a gente é fã e nossos ídolos, né, fazem isso. Existe a possibilidade também de você ter afinações em quintas e ter um corte maior ainda na frequência, então os tambores grandes ficam legais. Se você tem uma bateria com um tom de 14 e um surdo de 18 ou de 16, você afinar em quintas a pele de baixo fica legal. Esses diâmetros, quando eles ficam muito distantes um do outro, se você tem um tom de 12 e um de 16, ou um tom de 10 e um de 16, às vezes afinar em quinta, o intervalo de quinta fica legal de um para o outro, né? Aqui tá de um para o outro, tá em terças. Então isso é legal. A caixa também eu faço isso, ponho a terça embaixo ou a quinta, depende do que eu estou querendo ouvir. E geralmente eu afino as caixas mais graves. Essa aqui está uma terça, mas não está acima desse aqui. Então seria tônica terça, e daqui essa considero tônica terça, e essa é uma terça, mas não para cima. Eu pus para baixo, que é para a caixa ficar mais grave. Senão fica muito agudo. Aqui mesma ideia. Então as peles que eu utilizo embaixo sempre são transparentes e de filme simples, porque tem mais definição e é melhor para a resposta. As de cima, aqui no caso eu estou usando uma Response 2 da Aquarium, transparente, e embaixo uma transparente, a Classic Clear da Aquarium, que é filme simples. Aqui na caixa textura e coated, aqui também. Embaixo as peles de resposta da Aquarium, que tem aquele protetor para a esteira não rasgar. São peles finas também, e que já é aquela pele especial para a caixa. E cantar essas notas não é uma coisa tão simples, a gente precisa se adaptando, tem muita gente que tem dificuldade, então tente ter um instrumento melódico, harmônico, para que você possa achar essa terça. Uma terça maior, coisa simples. E essa possibilidade também de você afinar com as peles de baixo em quintas, como eu disse. Então, se você tem esse intervalo na cabeça, fica fácil, né? De lá, 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 lá. Então, a quinta, né? Terça e a quinta. Quando você tem isso na cabeça, fica mais fácil você afinar. Se você não tem isso, vai procurando ajuda no instrumento, né? Um violão, um piano, qualquer outro, um baixo, enfim, o que tiver na mão, para você poder achar melhor essas notas. E não ter medo de achar e errar e faz de novo, começa e tal, volta no dia seguinte. Isso é importante para a gente ficar mais, né, tarimbado e conseguir fazer acontecer. Não é impossível,
mas também não é uma coisa muito simples. O nosso instrumento não é um instrumento feito para afinação, né? Precisa, né, dessas notas. Então a gente sempre tem que ficar dando uma revisada, mesmo porque depois que toca alguns parafusos se soltam um pouco e acaba mudando a afinação. Mas isso num show eu costumo utilizar as travas, né? Aquelas contraporcas que a gente põe nos tambores, segura bem os parafusos e não deixa soltar, segura bastante. Dá uma oscilada, depende também até da temperatura, mas é possível fazer e garante também menos trabalho, né? Porque você não ficar parando, no show não tem como parar, mas em gravação você fica parando o tempo todo, então é bem legal isso. E aí vai depender o que for mais confortável para cada um, né? Se você gosta mais grave, se você gosta mais agudo, afinação. Então você saindo daquela nota, se o seu surdo for muito agudo, você vai partir da terça e aqui vai ficar mais agudo. Então se você gosta mais muito grave ou não muito grave, enfim. Existe também a possibilidade de a gente afinar em uníssono, a mesma nota, né? A pele de cima com a pele de baixo. É um som muito grande, muito bacana, só que tem um corte menor nas frequências, e você acaba num show, por exemplo, acaba embolando um pouco, você acaba não ouvindo, não definindo muito o que você está tocando, principalmente as notas rápidas. Então, gravação funciona super bem também, mas fica um som mais junto com as frequências que estão acontecendo, né? Ela corta menos. Mas é possível também, é um som muito bonito, bem grande. Enfim, acho que as afinações que eu utilizo, que eu utilizei, e a que eu mais utilizo, que é essa que eu acabei de falar, são essas. Existe também uma possibilidade de você afinar como se fosse um acorde, né? Tônica, terça, quinta, e aqui você põe uma tônica uma oitava acima, que seria do segundo surdo. Existe também, então ficaria tan 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 tan. Você faz uma oitava acima do segundo surdo. Existe também, mas tem que ter um kit muito bem construído, né? Uma bateria, uma construção muito boa para esse tambor aqui não ficar muito tamborim, né? Não ficar com um som muito agudo. E porque você vai estar uma oitava acima aqui. Então, mas funciona também, é legal formar esse acorde básico, né? Uma tríade com uma oitava acima. E é isso. Espero que eu tenha ajudado, e se você tiver alguma questão, alguma pergunta, por favor, deixe o seu comentário, a sua pergunta, e vou deixar também os links dos meus cursos aí se você tiver interesse, dar uma olhada. Obrigado. Valeu.